Salve, salve pessoal! Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, bem brevemente, sobre esse livro de copy aqui da H1, bonito por sinal, né? Ó, todo bonitão, todo preto e tem esses detalhes aqui brilhantes, né? Então chama Breakout Advertising do Eugene Schwartz. Eu já tinha recebido esse livro há um tempo atrás, só que ele era totalmente em inglês. Então, ou seja, não tinha tradução dele antes, né? E muita gente considera esse livro aqui, vamos dizer, o pai do copywriter, né? É um livro muito bom. Não terminei de ler tudo ainda, mas você vai ver que hoje eu vou trazer alguns insights aqui só do capítulo 1 e como que há muito tempo atrás esse cara ele já pensava em marketing de forma como muita gente traz aqui hoje, né? Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Então, eu vou passar aqui com você o capítulo 1, praticamente, desse livro aqui, que já tem insights muito interessantes e que muita gente também deixa passar, né? Deixa esses detalhes passarem quando vai fazer um lançamento, quando vai fazer oferta de um produto e como esse cara já pensava lá atrás nisso, né? Então isso é o mais massa. Eu vou trazer isso aqui para vocês hoje. Então fica no vídeo. E se você não se inscreveu nesse canal aqui ainda, muito prazer. Eu me chamo João Paulo e eu me desafiei a gravar 100 vídeos aqui para esse canal. Então, ou seja, né? Eu tô nessa pegada de trazer vídeos de marketing digital, a minha rotina, aquilo que eu acredito, os pensamentos, livros, né, que eu estou lendo também. Então, já se inscreve aqui nesse canal aqui e dá uma moral, né, dá um joinha aí também e vamos pro vídeo. Então, pessoal, primeira parte do livro aqui, né, primeiro capítulo deste livro, né, a estratégia básica de persuasão. Então, ou seja, esse livro aqui é um livro de copy e o primeiro capítulo dele é como criar um título vencedor que ninguém escreveu antes. Então, eu anotei alguns pontos aqui desse livro, né, que eu quero compartilhar com vocês. Um deles é esse aqui que eu marquei, ó. O desejo de massa já está lá, ele já existe, não há como criá-lo e não há como lutar contra ele. Então, ou seja, o Eugene, né, lá atrás ele já falava, poxa, o desejo ele já existe, já está na cabeça do avatar, já está na cabeça do seu público. Você não precisa criar o desejo, você só precisa entender qual é o desejo da pessoa para você conseguir vender para ela. Olha só para você ver. E às vezes a gente complica tanto, né? Às vezes a gente quer colocar na cabeça do nosso avatar, colocar na cabeça da nossa persona algo que é legal para a gente. Então, ou seja, entender o avatar é muito importante, né? Outro ponto que ele traz aqui, ó, e aí avançando algumas páginas, ele vem. O copywriter se depara com uma sociedade que contém dezenas até centenas de desejos de massa pré-existentes. Portanto, seu primeiro trabalho é detectá-los, inventariá-los, cartografar a força e direção desses desejos. Então, ou seja, basicamente, entenda a dor, o desejo, crenças limitantes do seu público para você conseguir posicionar o seu produto da melhor maneira possível, para que você de fato não pense algo que o seu avatar pode pensar ou que o seu avatar possa ter desejo, mas que você entenda de fato qual o desejo. Por isso que ele fala, né? Cartografar a força, então, ou seja, elevar em níveis, né? Qual que é o desejo? Então, ou seja, dezenas até centenas de desejos, e aí ele pede para elaborar os níveis desses desejos, né? Então isso é muito poderoso, pessoal. E ele já, eu não sei de que ano que ele escreveu esse livro aqui, mas lá atrás ele já pensava nisso. E isso é o marketing atual, né? Então, ou seja, muita gente deixa isso passar. Agora tem uma parte aqui que ele fala sobre como canalizar o desejo de massa para o seu produto específico. Então, ou seja, um dos pontos que ele traz aqui é escolha o desejo mais poderoso que pode ser aplicado no seu produto. Então, ou seja, quantas vezes no nosso produto, seja em marketing digital, até mesmo em produtos físicos, a gente tem aquele produto, ele resolve vários desejos das pessoas, né?
E às vezes a gente tenta trazer isso tudo para o avatar. Ele fala aqui a questão de escolher o desejo mais poderoso, né? Pode ter os outros? Pode. Porém, escolha o principal para você bater nele, né? E às vezes a gente fica tentando colocar, empilhar desejos, falar que o nosso produto resolve tudo, enquanto se a gente focar em um desejo específico, a gente consegue converter mais. Outro ponto que ele traz aqui nesse mesmo parágrafo é: reconheça esse desejo, reforce-o e ou ofereça meios para satisfazê-lo em uma única declaração no título do anúncio. Então, ou seja, novamente, né, forçar um só desejo, deixar isso muito claro. Ou seja, o Érico, quando ele fala da Roma, né, então, ou seja, é o desejo do avatar. Quando a gente está dentro das mentorias, né, e dando consultorias para os insiders, e quando a gente vai falar de Roma, de transformação, a gente deixa muito claro que precisa ser um destino simples e atrativo, para exatamente a pessoa focar nisso. Outro ponto que ele traz aqui é: então você pega a série de funções embutidas no produto, o que ele faz, né, no caso dele lá atrás era produtos físicos, e mostra ao cliente como elas inevitavelmente satisfazem o desejo. Ou seja, a gente foca em uma, mas depois a gente destrincha que o seu produto pode resolver vários desejos que ele tem. Tem um ponto interessante que ele traz aqui, que é a análise do seu produto, o que ele é e o que ele faz. Como ele falava de produto físico, ele falava que tinha duas características, vamos dizer assim, né? Um deles é o físico, que era o produto físico em si, e outro era o funcional, o que aquilo de fato resolvia na vida do cliente, né? Pegando para o nosso mercado digital, vamos dizer assim, a gente tem as características do produto, 5 módulos, 45 aulas, 10 horas aula, certificado, isso são características. E a função daquilo, né? O que aquilo vai mudar na vida das pessoas. Então ele fala aqui que o produto físico não vende, né? Pessoal, e a parte mais importante do vídeo, eu separei para vocês aqui, ó. Aqui ele traz, né? O título é limitado pelo espaço físico. Então, ou seja, antigamente eles usavam jornais, né, para chamar a atenção das pessoas. Então eles tinham a manchete ali, o espaço físico. E aí, no nosso caso hoje, trazendo para a gente Reels, carrossel, post estático, a gente tem um deslize, né, para cima, se a gente for pegar no celular. E aqui ele fala: o título é limitado pelo espaço físico. Você tem apenas um instante, um relance para agarrar o olhar do leitor. Ele está ocupado, não está procurando o seu produto ou a sua mensagem. O limite da atenção dele admite que apenas um pensamento penetre a indiferença durante esse breve olhar. Então, como que a gente precisa hoje, né, atualmente, ser específico, conseguir chamar atenção nos 3 primeiros segundos, para quê? No mundo onde a gente tem cada vez mais interferências, competitividade, é mais rápido, a gente precisa chamar a atenção da pessoa. E aí ele vem para o próximo parágrafo. Se o primeiro pensamento prender, ele lerá o segundo. Se o segundo prender, ele lerá o terceiro. E se o terceiro pensamento prender, ele provavelmente lerá o anúncio. Então, ou seja, para a gente, né, se os primeiros segundos do vídeo prender ele, se os próximos o prender, e assim por diante, ele vai ficar no seu anúncio. Isso vale para captação de leads, para vender um produto no perpétuo, isso vale para lançamento. Como que a gente consegue ter uma retenção no lançamento de uma aula 1 para uma aula 2? Isso é super importante, isso faz muita diferença. Eu bato muito nisso nas consultorias que eu faço com relação à retenção entre uma aula e outra do lançamento. Porque isso faz total diferença. Se você não está tendo uma retenção tão alta, significa que em alguma parte da sua aula as pessoas estão perdendo o interesse e estão deixando você de lado. E por último aqui, cada produto lhe dá dezenas de chaves, mas apenas uma encaixará na fechadura. Seu trabalho é encontrar a função dominante, espremer cada gota de poder dela na apresentação
e então convencer o leitor de que aquela função, aquela satisfação virão apenas do seu produto. Então, ou seja, o que ele quer dizer com isso, né? Quando ele fala que o seu trabalho é encontrar a função dominante, é aquilo que a gente falou sobre encontrar o desejo principal que o seu produto resolve para o seu avatar. Então esse foi o primeiro capítulo aqui que a gente avançou, né? Que eu li desse livro, eu achei muito massa, eu achei que super combina com o momento atual que a gente vem vivendo agora e vai continuar cada vez combinando mais, né? E a gente precisa cada vez mais prestar mais atenção nisso, estudar o nosso avatar, entender de fato quais são os reais desejos deles, mas não só isso, entender qual é o principal desejo do seu avatar. Tamo junto, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para mim, qual parte fez mais sentido para você. É isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!